Então, turma, vamos continuar falando sobre energia e atividades humanas, né? Então, falar da motivação do uso da energia, né? Quais são os estágios de desenvolvimento em relação ao consumo de energia, o custo energético para satisfazer as nossas necessidades e o consumo de energia em função da renda, né? Então, aqui alguns dados básicos, curiosidade, né? Então, a média mínima para sobrevivência é de 1.000 quilocalorias por dia que a gente precisa para se alimentar, né? Em atividades normais, em torno de 2.000 quilocalorias por dia. A gente sabe hoje que isso pode variar de pessoa para pessoa. Já no trabalho pesado, pode-se gastar até 4.000 quilocalorias dia. Para algumas atividades físicas, como remar, nadar e correr, entre 400 e 700 quilocalorias hora. O trabalho leve vai de 150 a 180 quilocalorias hora. Caminhar na faixa de 125 a 240 quilocalorias hora. E esportes intensos pode chegar até 1.000 quilocalorias hora. Então aqui a gente tem um gráfico que mostra a nossa motivação de por que a gente tem que pensar em uso da energia sustentável, em fontes de geração renováveis, né? A evolução do consumo de energia do homem aumentou muito, né, nos últimos anos, principalmente agora no último século, né? Então a gente começa lá nos milhões de anos atrás, que o homem era primitivo, ele comia pequenos animais, né, plantas, né? Então ele tinha um consumo energético muito pequeno. À medida que ele foi evoluindo, já passou para caçador, já fez as suas ferramentas, né, básicas, aí ele já começou a ter uma necessidade de moradia, né, construir uma moradia, desenvolver uma moradia mínima, né, para sobreviver, e aí aumentou também a quantidade de alimentos e aumentou a quantidade de pessoas vivendo, né? Quando se desenvolveu uma agricultura, né, veio a agricultura, aí a gente já começou a gastar mais um pouquinho de agricultura, da parte da moradia, alimentação também, a gente produzir mais e a população continuou crescendo. E aí já na Idade Média ali, né, dos anos 1000 depois de Cristo, né, aí a gente já começa a ter uma agricultura melhor, né, com arado, né, com tecnologias, com uma produção mais rápida, né, então a gente melhora a nossa qualidade de casas, construções, né, isso também na época romana já tinha uma agricultura melhor, então a gente tem construções bem melhores, gasta muita energia com construções, a alimentação é basicamente a mesma da economia anterior, mas aumenta também o custo da agricultura. E aí a gente já tem alguma coisa de transporte, carruagens, a cavalos para transporte, para transportar materiais, mercadorias também, né? Aí chega na Revolução Industrial, muitos séculos depois, né? Então aqui se passa poucos séculos aqui, já muitos séculos depois a gente chega lá na Revolução Industrial, que a gente já tem um aumento aí de um consumo energético per capita, né, muito maior, né? Por 1.000 calorias por dia, com destaque para a parte de necessidades, né, do escritório, de moradia, né? A agricultura e a indústria desenvolveu bem aqui, né? O transporte também está sendo muito usado, né? Porque agora a gente está falando em produção em escala, população aumentando, necessidades aumentando, e aí a gente vem para o cenário tecnológico, onde a gente vai ter agora um gasto com moradia e tecnologia, a gente quer uma melhor transporte, ter seu próprio carro, né? Ônibus, bicicleta, né? A indústria está cada vez produzindo mais, a população crescendo e nosso consumo aumentando de forma exponencial. Aqui continuando um gráfico mais atual daquele anterior, só que agora em gigajoules por pessoa por ano, mostra, né, que no começo a gente gastava bem próximo de zero aqui, né, de 0 a 50. A gente vai ver que os quatro primeiros aqui, ó, estados do homem, né, de desenvolvimento, é abaixo de 50. Esse aqui na faixa de uns 10 no máximo, né, que é o caçador e coletor. O fazendeiro primitivo, né, ele já gastava um pouquinho com a agricultura, um pouquinho também já com o doméstico, já para ter um lar, né? Aí na hora que virou um fazendeiro, aí já pensando no Império Romano, civilizações antigas, mas que já tem uma agricultura mais bem definida, né? Aí já tem construções melhores, né? Aí a agricultura também, aí já tem alguma coisa de transporte, aí depois a gente vem para o setor industrial, passa de 40 para aproximadamente 120, né? Então a gente triplica, né, o consumo individual de energia, pessoa por ano, né? E aí isso só vai crescendo, a população cresce agora com a produção em escala de vários produtos e serviços, né? Aí a gente vai ter um SAPs tecnológico, onde começa a automatizar as indústrias, otimizar as produções, diminuir custos, a população aumenta, quer consumir mais, e vem aqui na questão tecnológica, internet, né, redes, computador, redes sociais, então a gente gasta muita energia no meio digital,
tem muita energia para os datacenters, para os servidores, né? Agora para veículos elétricos, né? Para transporte, para série de coisas, né? Então a gente precisa cada vez mais de energia para a evolução, né? Então, energia é um bem básico para a integração do homem no desenvolvimento. É fundamental na nossa vida. É o meio ou não o fim. É o meio. Por exemplo, eu quero produzir em massa vários notebooks, várias mesas, vários produtos, para oferecer serviços através da energia. Eu quero fazer transporte através de energia, né? Então, ela é um meio para que você consiga transporte, você consiga climatização, você consiga adquirir produtos, serviços, né? E assim por diante. Necessidades básicas, como educação, saúde, moradia, alimentação, né? Que a alimentação sempre vai estar como base. Melhoria da qualidade de vida, né? A gente tem mais lazer, tem transporte para nos levar a locais que a gente nunca poderia chegar há tempos atrás. Reduzir trabalhos cansativos, repetitivos e aumentar a capacidade de trabalho, né? Então a energia nos promove tudo isso. E hoje, mais do que nunca, a gente quer fazer o quê? Desenvolver energia de forma sustentável, sem degradar o meio ambiente, né? E de uma forma mais eficiente, que a gente consegue gerar mais gastando menos ou tendo menos perdas nos processos tecnológicos, né? Então, o uso de energia per capita por país, a gente vai mostrar dois cenários, um em 2023, em 2013, depois um em 2021. Nesse primeiro cenário, do quilowatt-hora em 2013, né, a gente está na faixa de 55 mil kWh, que é a Islândia, que é o que mais aumentou o consumo. Vocês vão ver que no gráfico seguinte, esse aumento para 2021 foi bem significativo, né? É o primeiro lugar, a Noruega, que é um país desenvolvido, foi para 23 mil, né? Bahrein, seguido do Bahrein, do Kuwait, que são países da Arábia, né? Que tem muito petróleo, né? Então o consumo energético deles é elevado, né? Uma população pequena, que tem muito recurso, né? Muito dinheiro, né? Finlândia, né? Catar, Luxemburgo, Suécia, Estados Unidos aparece décimo nesse gráfico. E o Brasil está lá em 70º, né? Então, o quilowatt-hora do Brasil é só 2.583, né? Ou seja, a população tem um consumo aí per capita de 14 mil dólares por pessoa em 2013, né? Então, a população é uma população ainda que, né, um país em desenvolvimento, que consome bem menos, mas a população tem menos poder aquisitivo também em relação aos outros países. Já na eletricidade per capita, a gente vê que o Kuwait agora se torna primeiro que gasta muita energia para a população, né, para o sistema elétrico, o petróleo para gerar energia para o sistema elétrico, ou gás natural, né? Noruega, Catar, Bahrein, então Noruega, por ser desenvolvida, Catar, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita, por serem países árabes que têm grandes reservas de petróleo, né? Canadá e Estados Unidos também pelo seu alto grau de desenvolvimento, e Estados Unidos pelo seu protagonismo econômico, né? E outros países desenvolvidos, né? Vai chegando, né? Então tem muitos países desenvolvidos, os países árabes que têm muito petróleo, até no 73º, que é o Brasil, que só consome 624 kWh por pessoa, né? Nessa época. Que é um gasto muito menor que os demais países, porque o Brasil é um país de desenvolvimento, a maioria da população nesse período ainda é pobre, né? Agora a gente observa que, em comparação à Islândia, que tinha 55 mil kWh em 2013, ela passou para o terceiro lugar, triplicou esse consumo per capita, né? E aí quem passou foi o Catar e o Bahrein, que estão com produção de petróleo bem elevada. A renda per capita também aumentou, né, desses países, né? Então, por exemplo, a Islândia, que estava com 39 mil dólares per capita, né? Agora já está 53 mil dólares per capita, né? Então, ou seja, então, um país desenvolvendo, o pessoal está crescendo e conseguindo gerar mais riquezas, né? Então, pode ver que o gráfico mudaram algumas posições, mas o consumo energético aumentou muito. E o destaque ainda dos países desenvolvidos e países que produzem, que têm uma reserva de petróleo muito elevada, continua em destaque. E o Brasil continua lá atrás, né? Mas ele já cresceu bastante, né? Estava 2.583, o consumo energético do Brasil subiu para 16.660 kWh, ou seja, houve um desenvolvimento do Brasil, né? A renda per capita já aumentou muito pouco, né? Pode ver que a renda per capita brasileira aumentou de 14,1 para 14,5, né? 14.500, né? Aumentou muito pouco, embora o consumo energético tenha melhorado, né? O país ainda continua em desenvolvimento, a população ainda tem muita população pobre, né? E por isso essa questão do gráfico do Brasil.